Boa noite a todos. Boa noite. Meu aperto de mão e meu abraço àqueles que eu não cumprimentei na entrada. E agradeço ao Osmar, a Vera, que me insistiram barbaridade para eu vir aqui, né? Vocês não imaginam como eu fico muito alegre de ter a oportunidade de vir novamente aqui na FEMEL. Eu adoro esse lugar e as histórias continuam. E nós palestrantes lá do Espiritismo, principalmente do grupo de Londrina, nós resolvemos o seguinte, de nós fazermos coisas diferentes nas palestras. Eu acho maravilhoso, vocês estão de parabéns pelo esquema preparatório que vocês têm aqui para a palestra. Por exemplo, a oração que você fez, a leitura que o Marcelo fez do amor, isso vai preparando o palestrante lá na expectativa. Por incrível que se pareça, vocês falaram a metade da palestra que eu vou dar. Não, mas por quê? Porque é um preparo espiritual, não só nosso, mas de todo o ambiente, de todos esses espíritos que participam aqui. Eu não sou vidente, mas dizem os videntes que em toda hora da oração marcada, 8 horas, iniciou, tem mais espírito desencarnado do que encarnado. Aqui nos corredores, sentado nas beiras. Eu estive com o Manolo em Rolândia, lá com o Joel, e o Joel é vidente. O Joel que cuidava do centro espírita ali perto do Lar dos Meninos, que desabou, na sorte que desabou estava vazio, agora estão levantando de novo. Ele chegou no final da minha palestra e disse assim, Hamilton, você não imagina de umas naves especiais apareciam lá na frente e descarregavam o espírito. Se você soubesse o tanto de espírito desencarnado que estava aqui, você não vai acreditar. Inclusive os lá de fora estavam assistindo numa televisão que eles instalaram lá no canto. Então, para vocês verem como a gente está acompanhado. Por isso essa sensação gostosa que nós sentimos aqui. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre o Sermão do Monte. Só que eu vou falar a história, não é a história, é os acontecimentos do Sermão do Monte. Eu não vou simplesmente falar sobre a bem-aventurança, que a maioria já ouviu as outras bem-aventuranças. Mas só para vocês saberem como que aquilo realmente aconteceu. E tenho certeza que todos vocês vão pensar diferente a partir de agora. Vocês sabem que nós lidamos com as escrituras dos apóstolos, que são eles que fundamentaram a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, porque o Velho Testamento está escrito pelo próprio Moisés. Mas, se cada religião, cada igreja, e ficou, como que eu posso dizer para vocês, extemporâneo. Extemporâneo significa sem datas pré-determinadas de um e de outro. Tanto que vocês lerem a Bíblia, tem um acontecimento do Sermão do Monte, depois de um acontecimento que Jesus já tinha feito, ou não tinha feito ainda. Mas aí eles aproveitam em cada setor da Bíblia ou do Evangelho para citar aquilo baseado na palavra. Por exemplo, do amor. Então eles pegam todas as atividades do amor, de milagres, todas as atividades de milagre, ficam extemporâneos, não ficam com datas definidas. Mas vamos falar do Sermão do Monte agora. Jesus viveu 30 anos em Cafarnaum. É claro que ele vivia em Belém, em Nazaré, em Tiberíades, tudo em volta ali do lago de Genezaré. Tudo bem. Um dia, com 30 anos, ele saiu de Cafarnaum
em direção a Jerusalém. Isso dava aproximadamente uns 15 dias antes daquela entrada maravilhosa e triunfal de Jerusalém, que foi o Domingo de Ramos. Olha que interessante, 15 dias antes disso. Então ele saiu de Cafarnaum, e só para vocês verem a diferenciação do significado da língua. Por exemplo, Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade que foi, por incrível que se pareça, diz a Bíblia, amaldiçoada por Jesus. Mas não foi. Por quê? Cafarnaum significava um lugar onde existe tumulto e desordem. Por exemplo, se vocês disserem, puxa, essa minha casa está um Cafarnaum, significa que ela está desordenada. Olha que interessante. Porém, a Bíblia já deu um outro significado para Cafarnaum. Significava a Vila da Graça. Então, é bom que a gente vá sabendo esses detalhes para vocês verem como é que se determinava, como é que fazia para ele. Então, por exemplo, Cafarnaum fica hoje 75 quilômetros de Tel Aviv. Tel Aviv hoje é a capital de Israel. E Cafarnaum fica a 185 quilômetros de Jerusalém. Então pense bem, Jesus andava naquela época de que jeito? Ou a pé ou em cima de um burrico. Apesar dele ter vindo sendo o salvador do mundo, ele não é aquele guerreiro que todo mundo esperava que vinha num cavalo branco com uma espada enorme. Não, ele veio com a simplicidade. E ele então partiu dali para Jerusalém. O caminho, o final da viagem dele seria Jerusalém. Mas daí ele passando por esse monte, ao lado do lago, ele olhou assim, fez a oração dele, daí disse assim, se imagina, nós fazemos oração, e a gente precisa, mas caramba, Jesus era um espírito tão evoluído, tão iluminado, mas ele precisava fazer oração? Sim, porque ele se compenetrava e dizia, meu Pai, me ajuda nesse instante, mostrar para a população da terra, porque na época era da terra, o que eles devem fazer. E assim ele subiu no monte, como tinha aquele monte de gente que sempre acompanhava Jesus, foram os que ficaram mais perto dele, ele sentado lá em cima do monte. E a hora que ele estava pensando o que falar, começou a chegar gente, e gente, e gente, e gente. Dizem as Escrituras que foram entre 5.000 e 10.000 pessoas que se acomodaram para baixo do morro, para baixo do monte. Não vamos ser muito otimistas, vamos colocar 5.000 pessoas, que é gente para burro. Você imagina, nós aqui, ouvindo essa história aqui, estamos em 40 pessoas, se imagine 5.000 pessoas. Mas olha que coisa mais interessante. A hora que Jesus se levantou e começou a falar, ele falava em aramaico. E o povo que estava ouvindo ele eram hebreus, romanos, egípcios, judeus. Entre eles, imagine as línguas que tinham. Dizem os historiadores que tinha aproximadamente 21 dialetos. E ele, por escolha própria, ele falava em aramaico. Que dizem hoje, que o aramaico inclusive está até na internet para você aprender a falar. Que é uma língua facílima você falar. Eu não sei porque eu não estudei ainda. A minha cunhada está estudando aramaico. Um dia eu vou perguntar para ela. Mas interessante ainda era que
que ele estava falando em aramaico? O pessoal que estava perto dele estava ouvindo. Mas e aquele que estava lá no fundo, como é que ele ia ouvir? E outra coisa, Jesus não falava como um italiano que nem eu, que falo alto aqui, não precisa nem um microfone. Jesus falava calmo, manso, e todo mundo ouvia. Como é que vocês me explicam isso? Não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha internet, não tinha rádio. Como é que todo mundo ouvia? Isso só para vocês sentirem a capacidade que Jesus tinha de transmitir aquilo para o espírito. Não era para o ouvido, era para o espírito da pessoa. A pessoa que estava lá no fundo ouvia o que ele falava, sentia, ela conseguia entender o que ele falava. Tanto que ele ficou 2 dias ali. Porque falar 8 bem-aventuranças, uma por uma, não foi brincadeira. E outra coisa que vocês não lembram. Ah, mas teve um milagre de Jesus de multiplicação de pães dos peixes. Aonde que foi? Foi lá, no Sermão do Monte. Se imagine 2 dias, 5.000 pessoas reunidas. Os apóstolos chegaram e disseram: Senhor, o povo está morrendo de fome. E eu só tenho esses 7 peixes e esses 10 pães, o que eu faço? Ele, espera um pouquinho. Abençoa os peixes, abençoa os pães e distribui. Alimentou 5.000 pessoas com 7 peixes e 10 pães. Então é uma coisa, vocês veem a capacidade que ele tinha de interferir na parte material. Tudo bem, aconteceu tudo isso lá. Daí, vamos nos atualizar mais. O Espírito Emmanuel chegou e falou para o Chico, através de psicografia, que o Sermão do Monte foi, na verdade, a plataforma que Jesus, a plataforma de Cristo ofereceu para a população do mundo. Foi ali que ele começou a mostrar as ações que iria acontecer no planeta Terra. É claro que isso é uma perspectiva espiritual, mas é que não tinha outra forma para ele explicar para toda aquela população, porque na época de Jesus, há 2.000 anos atrás, a população da Terra não passava de 1 milhão de habitantes. Puxa, nós crescemos, né? Apesar que 1 milhão era tido mais ali na Europa e na Ásia. Então, não tinha descoberto ainda do lado de cá, não sabia ainda a população que tinha para cá. Mas tudo bem. Então, ali ele iria declarar os princípios que iria sustentar todas as mudanças e iluminação das consciências do nosso orbe terrestre, com a palavra dele. Só voltando no finalzinho, a hora que ele termina, no final de 2 dias, o que Jesus faz? Ele se senta numa pedra e fica atendendo todas aquelas pessoas que não entenderam o que ele falou. Puxa vida! E nós às vezes não temos paciência de ouvir o nosso filho perguntar uma dúvida dele. E ele teve essa paciência. Por isso que ele ficou todo esse tempo lá. Não esqueçam que ele saiu de Cafarnaum, ia passar por diversas cidades. Cada cidade que ele ia passar, ele ia fazer uma pregação.
na casa de Pedro, onde desceram aquele paralítico no meio dele pelo telhado de tanta gente que tinha, e assim foi até chegar lá em Jerusalém. Mas tudo bem, mas o que mais que Jesus colocou? Então ele coloca um conjunto de valores e de propósitos e estabelece a identidade dos seguidores de Jesus através das boas aventuranças. E assim foi. Porque, na verdade, você nunca vai fazer algo fora dos limites que você definiu como identidade. Cada um de nós temos o nosso limite de identidade, que é aquilo que nós acreditamos ser. É uma identidade nossa. E Jesus ia colocar essa identidade para o povo. Então, antes de Jesus apresentar a identidade dele, eu vou mais ou menos falar para vocês de religião que existe no nosso orbe terrestre, que acredita que é um valor, que é uma virtude, a violência. Nós sabemos disso. Religião que tem a violência como virtude. Vocês sabem o que é. Nós sabemos que são os muçulmanos, são lá os turcos, os libaneses, que têm as religiões deles lá, que têm a violência como virtude. E esses seres usam a força física para imporem as suas ideias, através da violência. Então nós temos assistido que pessoas ingressam em templos religiosos, se explodem, ferem um monte de gente. Todos nós já ouvimos isso aí. Fazem até hoje lá. Reuniões religiosas, daqui a pouco explodem uma Kombi no meio do povo lá distribuindo sanduíche. E isso, tudo sendo em nome da violência e da força física, que é o valor para eles. Não é interessante? E é uma virtude que eles ensinam para as crianças na escola. Olha como é diferente a nossa criação, a nossa maneira de ver. Então é óbvio que uma religião dessa não pode ser uma religião cristã. Eles não admitem a maneira, por exemplo, da oração que o Marcelo leu sobre o amor. Que isso aí eu não quero nem ver. Com todas essas coisas que você contou aqui, da dor, da cumplicidade, de tudo na tua oração que demanda, eles não querem saber nada disso, não. Então, é um valor cultivado pela sociedade deles. Agora, no Sermão do Monte, a gente vê que existe um destaque de identidade apresentada por Jesus. E qual que é? Esse elemento é a paz. A paz. Esse é o elemento, essa é a identidade que Jesus apresentou através de todas as bem-aventuranças, qualquer uma delas que vocês leiam. Então, todo momento ele realça o valor da paz. Então, tanto que ele fala, bem-aventurados os pacíficos que praticam a paz, que são as pessoas que têm mansuetude, têm mansidão, interiormente irradia a paz. Não esqueçam que ele diz que a terra será a herança dos mansos. Essa mansuetude que nós temos que aprender. Às vezes a gente falava, um dia eu fiquei olhando o cara falar, eu pensei, esse cara, me perdoe, eu não sou homofóbico, não, de verdade. Mas agora que eu vi ele falando em mansuetude, eu pensei, isso aí deve ter alguma coisa com relação à homofobia. Ou o cara é gay, eu particularmente pensei isso há 30 anos atrás. Mas a mansuetude, pessoal, é aquela coisa gostosa que sai de dentro de você com relação a uma pessoa que às vezes está até atingindo e está do teu lado.
Não tem hora que você sente uma vontade danada de esganar a esposa de vocês? Aquela hora que você tem que aprender a ser manso. Aquela hora que a tua esposa tem vontade de pregar a mão no ouvido de você, ela também tem que ter essa mansuetude. Coisas simples assim. Daí ele fala, bem-aventurados os pacificadores. Eu vou contar daí um exemplo para vocês vão ver que bacana. Porque são os ativistas da paz. Que são pessoas totalmente diferentes de nós. Que demonstram a paz de uma maneira que eles irradiam a paz. E eles vivem, principalmente no meio de conflito dos mais violentos, pacificando. Então, e eles conduzem as pessoas ao entendimento, à mediação. Esses são os ativistas da paz. Então, Jesus não define o Sermão do Monte como uma identidade ser cristão. Ele bem poderia ter dito assim, ó, bem-aventurados os que me seguem. Ele não falou isso para ninguém. Seguia quem achava que ele estava certo. Mas ele não falou, vocês têm que me seguir. Ele nunca falou isso. Porque bem-aventurados são as pessoas que possuem um rol de virtudes que entram dentro da filosofia cristã. No apartheid, agora eu vou contar essa história para vocês. Mahatma Gandhi caminhava pela Índia, lá na capital da Índia, que é Nova Delhi. Estava passando do outro lado da rua. E no outro lado da rua estava um militar inglês. Olhou Mahatma Gandhi, passou correndo tudo do outro lado. Ficou bem de frente para o Gandhi, o policial desse tamanho, e o Gandhi desse tamanho. Sabe o que o policial fez? Pau! Uma porrada na cara do Gandhi. Gandhi caiu, meio tonto, se levantou novamente. O guarda olhou de novo e pau de novo. Derrubou o Gandhi de novo. A hora que o Gandhi levantou, meio perto assim dele, o guarda olhou para ele. Mas que tipo de homem é você? Quem que você segue? Você não fala nada. Me diga, quem é que é o teu Senhor? Gandhi pegou e fez assim, ó, e mostrou para ele um crucifixo que estava no peito do guarda. Ele é meu Senhor. O soldado, na hora, assim, pegou no crucifixo e ele se deu conta da referência do pacificador de Jesus. Pense bem. Então, era Jesus Cristo que ele trazia no pescoço e ele estava dando um carinha menor que ele. O soldado ficou sem saber o que fazer. Pegou o Gandhi, ajeitou ele, olhou bem no rosto do Gandhi e só perguntou, o senhor está bem? Estou. Você virou e foi embora. Esse é o pacificador. Gandhi, olha, eu não peguei o ano de Gandhi, mas Gandhi foi um contemporâneo nosso. Ele morreu não faz muito tempo não, eu já era vivo. Então, para vocês verem o que é o espírito do pacificador, eu vou aproveitar, não está aqui, vou aproveitar para contar para vocês mais uma história de Mahatma Gandhi. Isso eu li no livro espírita e estou passando para vocês pelo mesmo preço. Mahatma Gandhi teve contato com Jesus lá na espiritualidade e pediu para ele ser orientador, sabe de quem? De qual espírito?
Hitler. Porque Hitler está numa prisão espiritual, não para ficar preso, não, para defender Hitler dos outros espíritos que ele tanto fez mal. Porque ele fez tanto mal que se ele sair da prisão, ele não tem condições de ele crescer. E como ele é um filho de Deus, Deus dá mais uma oportunidade para ele crescer. Mais uma oportunidade para ele vir para a terra e fazer alguma coisa boa. Isso está dentro dos parâmetros das boas-aventuranças. Mahatma Gandhi pediu para Jesus, se imagine. Mas tudo bem. Outra identidade muito importante, indicada por Jesus, é a humildade. Que é uma virtude estritamente espiritual, mas que a classificamos por critérios materiais. Olha que coisa gozada. A humildade muitas das vezes passa na nossa cabeça e ela não tem nada a ver com pessoas que não têm bens materiais. Nada disso. Pode ser que o ser humano tem toda a riqueza do mundo e ser humilde. E o pobre, eu já conheci gente paupérrima, que é excessivamente orgulhoso. Então a humildade é uma coisa, é uma busca pela excelência, é um ser bom naquilo que faz em qualquer área. Isso é ser humilde, em qualquer ramo, em qualquer aspecto da vida. Será que nós conseguimos fazer isso? Vamos tentar. Se nós nunca fomos humildes na nossa vida, vamos ser um pouquinho em algum lugar. Esse pouquinho em algum lugar já nos dá 2, 3 pontos para nós, pelo menos, ir para uma cidade espiritual gostosa. Você realmente tem que ser humilde. É uma das virtudes que Jesus realmente bate e firma para nós. Então, lembrando que o Sermão do Monte é a plataforma de Cristo, ali está o que ele pretende fazer com a terra e conosco. É a hora que ele demonstrou, disse, olha, porque vocês acham que Jesus, com toda aquela sabedoria, toda aquela intuição, ele não sabia o que ia acontecer com ele? Claro que ele sabia. Já era tudo planejado. Só que ele ia no caminho e ia pedindo ajuda, me dá suporte para eu aguentar, me dá... Porque ele era humano também. Transformaram aquele espírito de uma luz enorme num corpo humano. Por isso que foi considerado o único ser humano que existia na Terra que suava sangue. De tanta energia que ele tinha dentro, que ele quase explodia. Mas ele era humilde e jogava amor na gente. Aquela coisa gostosa. Eu tenho hora que eu falo e começo a ler e estudar sobre Jesus e parece que eu estive com ele. Ele tem me ajudado que vocês não imaginam. E eu tomo a bebida que ele tomava, hein? Vinho. Não tenho vergonha de tomar vinho, ele tomava também. Não, às vezes a gente tem que extravasar toda essa coisa que nós temos em alegria própria para todos nós. Senão não tem por que viver. E Jesus termina o Sermão do Monte com a frase: sede perfeitos como o vosso Pai que estás nos céus. Assim ele termina o sermão. Então indica a nossa busca permanente, sem fim, da perfeição, do aprimoramento, pelo bem feito, pelo bom gosto. Por isso que nós temos vontade sempre de estar fazendo coisas boas. É óbvio que a gente pensa primeiro em fazer coisas boas para nós. Mas ele disse: amai o teu próximo como a ti mesmo.
Se vocês não se amarem um por um, vocês não conseguem receber aquele amor que é um oceano lá do Pai Celestial, que passe para você passar para o seu filho, para a tua mulher, para o teu neto. Você tem que se gostar. Você tem que se gostar por estar aqui na frente, para o Osmar estar presidindo aqui, para o Marcelo fazer o... Você tem que se gostar para fazer isso, senão você não faz. Só que a gente fala tudo isso e tal, só que esse aprimoramento, essa excelência, você não vai ficar num pódio. Eu, por exemplo, estou mais alto que vocês aqui, mas isso aqui não é um pódio. E não é um troféu que você vai receber. Não é. Como local, um palco. Ela é um processo que só a mantém e a conserva quem é humilde. Se você não tiver humildade, você acha que já chegou. Olha, uma das pessoas mais humildes que a gente já ouviu nos últimos tempos e que lê todo instante foi Chico Xavier. E vocês dizem que a pessoa humilde, ela não se sente humilde. Chico Xavier não se sentia humilde. Ele achava, meu Deus, eu sou um verme perto de todas as coisas que eu vejo acontecer. Por favor, me ajude a ajudar. Pô, você já imaginou ele falar isso? Ele era funcionário do Correio. Ele doava tudo que ele tinha de cesta básica, tudo para quem sentia fome. Então, essas coisas são coisas que vêm às vezes até como história para a gente aprender. Vocês não lembram uma vez passada que eu falei sobre a história de Sócrates? Eu contei para vocês. E Sócrates, ele foi considerado o homem mais sábio do mundo. Se eu mais sábio do mundo? Que é isso? Vou ver se eu sou sábio mesmo. Começou a fazer uma pesquisa, lembra que eu contei para vocês? Pesquisou todos os setores, médico, contábil, financeiro, artesanal, os artesãos, e via que os caras sabiam de tudo sobre aquilo que eles eram, mas não sabia de tudo que a natureza mostrava. Um passarinho cantando, um barulho de chuva, o sorriso da esposa, o choro da criança. Daí ele mesmo chegou à conclusão de caramba, agora que eu entendi porque eles me chamam que eu sou o homem mais sábio do mundo. Porque eu reconheço a minha própria ignorância. Eu sou ignorante. O que eu conheço é desse tamanhinho perto do que eu desconheço. E é verdade. E vou até comentar, deixa eu controlar aqui, senão daqui a pouco é meia-noite e vocês estão aqui ainda. Deixa eu contar sobre um pouquinho de mim. Eu fui um cara muito curioso na minha vida. Eu fiz agronomia, me formei. E enquanto eu fazia agronomia, eu fazia o curso de Direito. Porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça. Parei no 5º ano de Direito, não terminei. Daí, há 20 anos atrás, eu me aposentei. E daí, sem emprego, sem nada, aposentado, é uma vida horrível. A gente pensa que a coisa mais boa, que coisa mais boa, uma obra, a gente gosta de trabalhar. E eu disse assim, o que eu vou fazer? Fui no escritório e conheci um amigo advogado. Eu não tinha OAB, mas eu sabia de tudo de direito. Comecei a trabalhar no escritório. E hoje, só para vocês terem uma média, eu atendo aproximadamente uns 300 processos. E eu vejo, é óbvio que eu não parando de trabalhar, eu aprendi um monte de coisa. Mas um monte de coisa. E adoro ser também
marido de aluguel. Só para minha mulher, viu? Marido de aluguel. Eu que troco lâmpada, eu que arrumo fogão, eu que lavo a louça. Eu gosto de fazer isso. Mas daí aprendi mais uma coisa ainda. Eu sou lixeiro da casa. Eu não sei se contei isso para vocês. Sou lixeiro da casa. Então tinha o Chico Xavier que fala, procure ser útil em alguma coisa fora do teu normal. Porque eu vou ser lixeiro. Eu tenho pavor de ver lixo em cima da pia, lixo no tanque, eu tenho pavor. Eu passo ali, já pego o lixo, tudo e vou lá e jogo no lixo. Então, e isso, como eu sou vice-síndico do meu prédio, eu passei isso para o meu prédio. Já ensinei os empregados, tudo lixinho certinho. E eu tenho um cachorrinho, hein? Então se imagine, eu ando com um cachorrinho com o bolso cheio de sacola para pegar o cocô. E isso eu joguei também para o caminho que eu vou do supermercado, que eu moro meio quarteirão do supermercado. Aquele caminho ali é limpinho porque eu mantenho. Então eu já cheguei à conclusão. Como a gente monta a casa da gente aqui na consciência, aquela casa que a gente vai para a espiritualidade, então na espiritualidade eu vou ser lixeiro. Talvez vocês me vejam lá catando lixo. E isso eu contei na palestra lá que eu dei em Jaboquitã, mês passado. E depois da palestra, houve um chá no cantinho lá, uma senhora trouxe um chá e nós fomos tomar chá. A hora que eu estava tomando chá, me veio uma senhorinha desse tamanho, com aproximadamente 95 anos, me agarrou no braço e disse assim, eu posso falar com o senhor? Eu disse, claro. Aliás, posso perguntar para o senhor? Pode. Nesse lugar que o senhor vai, onde o senhor vai ser lixeiro, eu posso ser cuidador de cachorrinho e de gatinho? Eu achei uma graça. A mulher comprou tanto a minha ideia que queria ir junto comigo para a espiritualidade. Viu? Então isso demonstra que nós não temos capacidade mental ainda para conhecer tudo. Olha a coisa que nós mais prezamos, não é Deus. Ninguém conhece Deus ainda porque nós não temos capacidade de entendimento. Nós sentimos que Ele existe. Nós sentimos a palavra de Jesus falando do Pai. E nós temos que aproveitar esse sentimento para nos melhorarmos. Isso que é gostoso. Então, até, só voltando para o Sócrates que eu estava falando dele, que daí que ele falou aquela famosa frase, o que eu desconheço é gigante descomunalmente maior do que eu conheço. Então essa é a verdade. Então nós temos que ser humildes e entender o melhor possível que nós nos propusemos a fazer. Se você é farmacêutico, é engenheiro, é pedreiro, faça o melhor de você. Faça o melhor. Quanto mais você fizer de melhor no teu, mais você vai sentindo aquela humildade entrar dentro de você. Continuando tudo, só lembrando do que você fez na oração, Jesus aborda também, lá no Sermão do Monte, o maior problema do mundo, que é o quê? A dor. Lembra que você disse? Falou da dor? A hora que você leu, eu disse, caramba, ele está falando um pouquinho da minha palestra, meu Deus do céu. Eu vou ficar sem falar nada lá na frente. Então, a parte mais difícil, porque é difícil de aceitar principalmente, imagine como é que Jesus aceitou a crucificação. Daí que volta, pumba, a hora que ele chegou em Jerusalém, que ele ficou na casa de amigos, inclusive lembram que ele foi na casa de Zaqueu, que era um publicano que cobrava impostos,
que salvou a vida de Zaqueu, daí, quer dizer, Zaqueu viu a simplicidade que era Jesus. Jesus saía de lá e ia para onde? Para o Horto das Oliveiras orar. Mas Jesus, o que Jesus orava? Vocês não vão pensar que Jesus orava somente o Pai Nosso. Não. Ele dizia, meu Pai, me dê forças por eu aguentar a dor que vou sentir. Me dê forças para eu não falar nada para eles, o que eles vão me ofender. Me dê, Pai, por favor. Eu vou até você. Eu sei que eu vou passar por tudo aquilo. Mas me ajude a ser forte. A carregar essa minha cruz. Porque dizem que o dia que ele estava indo para ser crucificado, os dois ladrões, o Dimas e o Geisel, estavam vindo atrás dele. Os ladrões que iam, tinham que morrer crucificado também, não tinha nem guarda perto deles. Eles simplesmente acompanhavam. E Dimas olhava e disse, meu Deus, o que esse homem fez para fazer tanto isso com ele? Fazer carregar a cruz. E ainda chicoteava, derrubava. Quantas vezes ele caiu, vocês sabem disso? Mas ele conseguiu, porque Deus deu toda a força para ele demonstrar que através da humildade, através da generosidade e através da dor que vai auxiliar o nosso melhoramento. E a dor não é somente dor física, a maior dor para nós é a dor emocional. Mas vejam bem, muitos de vocês aqui já ficou doente. E veja como a gente melhora quando a gente fica doente. Eu tive câncer, já contei isso para vocês, né? Eu tive câncer. E recebi uma cartinha de Bezerra de Menezes, lá da Vinha de Luz. Diz, alma querida, faça o que o teu médico mandar, porque vai ser dado mais uma chance para você melhorar na vida. Bezerra de Menezes falou isso para mim. A hora que eu vi, eu fiquei emocionado, porque eu não sabia o que fazer. Porque eu tenho pensado assim, eu com câncer. Mas por quê? Por causa de uma bobagem que eu fiz. De um ódio que eu senti de uma pessoa. Eu senti tanto ódio na hora que me amargou a boca. Aquilo ali, volte para o meu perispírito. E sabe o que meu médico falou? Você vai começar teu tratamento hoje. Não aqui, lá fora. Você vai se acertar com quem você brigou. Daí você volta aqui. Então, por isso que eu digo para vocês que eu estou procurando ser também o mais manso possível. Porque se você não for, vai contra você. Os teus sentimentos vão contra você, como foi contra mim. E a partir do momento que eu me acertei com a pessoa, me dou com a pessoa, me encontro com essa pessoa toda semana, eu sarei. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Porque a dor, ela transforma os espíritos fortes. Por isso que a gente fala que não tem anjo de cristal. Verdade, não existe. Os anjos são feitos de diamante bruto. O limiar da dor dos anjos são tão grande que é algo que nos assusta, que nós não sabemos, nós não entendemos ainda. Porque eles já atingiram esse limite. Um anjo é aquela pessoa que já atingiu um limite de humildade e de amor, que ele já tem uma resistência psicológica e espiritual. Nós vamos atingir isso. Podem crer que nós vamos. Porque a hora que ele sente dor, nós nos curvamos
seria dor para nós, não deveria nos curvar de tanto sofrer. E eles não. Eles já estão preparados para isso. Então, meus amigos, a felicidade realmente, ela transcende dessa vida para a eterna. O nosso objetivo aqui é nós nos melhorarmos. E Deus fez isso aqui e nos colocou aqui para nós sermos felizes. Vejam as coisas que estão acontecendo na terra como tudo acontecimento do homem. Só que não esqueça, nós estamos na fase de purificação. O terceiro milênio começou. Nós estamos só no ano 23. Tem 977 ainda para não passar desse milênio. Esse milênio é o da purificação, onde os espíritos que não estão preparados, que não estão aceitando ser cristãos, eles serão eliminados da terra. Não adianta. Diz que da população, os que ficarão mesmo, os espíritos, não quer dizer que seja espírito encarnado, sim. A quantidade de espíritos da terra serão, entre espírito encarnado e desencarnado, 1/3 do que tem hoje. Vamos fazer força para não pertencer a esse 1/3. De que maneira? Melhorando, orando, amando, sendo humilde. Obrigado pela paciência que vocês tiveram de me ouvir. Fico contente de passar isso para vocês, porque é um estudo que a gente faz diariamente, sempre lendo. Agradeço a Vera, aos Marcos por me convidarem. Estarei sempre à disposição para outros assuntos e sempre que eu tiver coisa nova, eu vou trazer com o maior amor para vocês. Um abraço bem apertado, um abraço fraterno, gostoso e um beijo no coração de cada um. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.